Boa noite. Já é uma repetição, né? Mas é muito bom vir para essa casa. Reencontrar os amigos, reencontrar os nossos professores, os meus professores, né? Ela falou do curso, eu também comecei aqui. Mesmo num feriado, a gente tem que estar... Porque o espírita não tem feriado. Não tem final de semana, tem que estar sempre aberto, tem que estar sempre disposto. Não é? Então... às vezes acontece numa escola, numa doutrina, na nossa doutrina, as pessoas chegarem no final do ano, descansarem do espiritismo, ficar lá um mês sem vir porque estão de férias. O cristão não tem férias. Lamento informar isso para vocês, mas o cristão não tem férias. Mas tem o maior salário de todos. Salário que em nenhum lugar a gente encontra igual. Nós vamos falar hoje sobre não separe o homem o que Deus uniu. Está no capítulo 22 do Evangelho. E com certeza é um dos menores capítulos que tem, mas não um dos menos importantes, porque esse assunto é fantástico e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre ele hoje, tá bom? Antes eu vou comentar uma coisa, vocês conhecem todos o Sebastião, que é o nosso palestrante que tem problema de deficiência visual, e outro dia conversando com ele, ele falou assim para mim, às vezes a gente é muito cético quando a gente encontra uma pessoa que nos pede um favor, ainda mais se é para ser um fiador de alguém. A gente não quer saber de nada, a gente desconversa. Aí ele falou assim, eu aprendi na minha vida que o Evangelho de Jesus nós temos que confiar cegamente. Até fazendo um trocadilho com a falta de visão dele, né? E que a gente deve ser sim fiel depositário do Evangelho. Porque é esse Evangelho que nos alimenta, é esse Evangelho que nos dá vida, esse Evangelho que é o nosso caminho. Então é um pensamento que eu tenho passado nas casas que eu tenho oportunidade de ter ido, que nós confiemos cegamente nas palavras do Evangelho e que nós possamos ser realmente fiel depositários dele, testificando o que está escrito lá, porque são verdades que nunca mudam, ok? Não separe o homem o que Deus uniu. Vamos falar de casamento? Vamos falar de relação? Nós temos dois tipos de relações no casamento, a relação humana e a relação moral. Moral ligado a Deus, a humana ligada à sociedade. Ao longo da história, vocês vão perceber duas coisas. Que aquela que é voltada a Deus, ou seja, que está dentro dos ensinamentos de Deus, elas nunca mudam. Ou seja, aquilo que elas representavam há 500 anos atrás, o princípio delas, hoje é igual. E as relações humanas, elas mudam? Com certeza que mudam. Por quê? Porque nós vamos evoluindo. O que é certo para nós hoje, pode ser que daqui a 100 anos não vai ser. Coisas que a gente aprendeu pela história, que 300 anos atrás era comum, para nós hoje não é moral, não é correto. Por quê? Porque essas leis humanas, elas representam o estágio de cada um, de cada povo, de cada nação. Então, hoje mesmo, no século 21, no Brasil, você casa e você pode se separar divorciando uma vez. Tem países como os Estados Unidos, que eles podem se separar e divorciar várias vezes. Tem país que a mulher não tem o mesmo valor que o homem. É uma mercadoria de troca. Alguns anos atrás eu fui no Egito, e o guia, que era nosso guia, que a gente estava passeando, ele falava espanhol, e a gente conversando, ele disse que ele estava há mais de 2 anos tentando juntar um dinheirinho, porque a pessoa que ele amava, que morava na rua dele, ele não tinha dinheiro para comprá-la, porque o pai exigia dote. Então ele trabalhava 10, 12, 14 horas por dia, para tentar juntar o dinheirinho, porque senão, o pai dela já tinha dito, se até o final do ano ele não conseguisse o dinheiro, ele iria dar a filha para um mercador, que tinha muito dinheiro. Tem lugar, graças a Deus, eu vou dizer graças a Deus, porque é a minha forma de entender, que o homem pode ter 2 ou 3 mulheres, desde que ele sustente ela. Para nós isso é um absurdo, dentro da doutrina, da nossa vida, do que aquilo que a gente acredita, não deveria acontecer, mas acontece. Por quê? Porque nós somos seres humanos diferentes, as nossas sociedades são diferentes. E cada sociedade representa a somatória dos entendimentos de todos nós.
Então eu sempre falo, não é, que por incrível que pareça, o melhor dia moralmente falando que o Brasil está é hoje. Porque representa toda a nossa evolução. Se não está legal, de quem que é a culpa? Nossa, nós somos responsáveis por isso. Cada um de nós. Talvez alguns com uma parcela maior, outros com uma parcela menor, mas todos nós somos responsáveis. Tem muita gente que casa por interesse. Vocês conhecem alguém assim? E o interesse, às vezes, é pela beleza. Ah, aquele homem é maravilhoso, olha só que bonito. Quando eu casar com ele, todas as mulheres vão ficar com inveja. Porque ele é bonito, ele é atlético, ou aquele cara é famoso, ou aquela mulher é famosa. Às vezes se casa por interesse financeiro apenas. A minha vida nunca foi boa, eu venho de família pobre, sempre passei necessidades, então meu marido vai ser rico. Alguém conhece algum caso desse? Infelizmente tem bastante, mais do que a gente imagina. Então é aquilo que a gente chama de casamento por interesse, casamento por conveniência. E quando a gente fala assim, que o homem não separe o que Deus uniu, eu não estou pensando nos casamentos de conveniência, eu não estou pensando nos casamentos que são físicos apenas ou materiais na parte financeira. Eu estou pensando que Deus só une as pessoas dentro do seu maior mandamento. Vocês sabem qual mandamento que é esse? É a lei do amor. Já falei aqui, repito em todos os lugares, nós somos filhos de Deus que é amor. E Ele nos fez para ser felizes. Para ter essa felicidade, nós temos que estar amando. Aí, de repente, Deus no nosso caminho coloca uma outra pessoa que se identifica conosco, onde as nossas sintonias são muito próximas, onde eu olho para aquela mulher e digo assim para ela, essa é a mulher da minha vida. O seu sorriso me encanta, a maneira como ela fala me fascina. Olha, é uma pessoa inteligente, ela acredita no que eu acredito. Essa pessoa está reservada. Muitos dizem que é alma gêmea, né? Tá? Mas a alma gêmea está bem difícil de achar, viu? E aí eu vou pensar que Deus une as pessoas é pelo amor realmente. Porque quando você ama, você não está interessado no aspecto físico da pessoa, no aspecto financeiro. Você está interessada, boa noite, em ser parceira dessa pessoa. Quando a gente ama, a gente respeita as pessoas. Então não existe dentro do casal um que seja melhor que o outro, independente de quem traz o dinheiro para dentro de casa. Quem tem ainda aquele conceito que o homem vale mais ou a mulher vale mais porque traz o salário, esquece, isso não é amor. Isso é vaidade. Então, para que haja o respeito, tem que haver igualdade. Quando a gente ama alguém, a gente não julga essa pessoa. Você confia nela. Eu estava fazendo uma aula ontem no João Ramalho e eu estava falando sobre confiança. Aí eu contei para as pessoas começaram a dar risada. No meu casamento eu não olho o Face da minha mulher, eu não fuço o celular dela, não sei nem quem são os amigos que ela tem, a gente tem conta conjunta e eu não pergunto o que ela gastou, onde ela gastou. Porque eu confio nela, assim como ela confia em mim. Então, para a gente estar enquadrado dentro dessa lei de amor, esse respeito é fundamental. Porque Deus quer que a gente esteja junto, porque isso é uma sintonia de amor, porque nós queremos estar bem próximo das pessoas e se sentindo bem, um completando o outro. O que adianta a gente levar uma vida vazia? Você trabalha, daí você pensa assim, vou ter que ir para casa agora. Não é tão gostoso quando a gente pensa assim, que bom, eu vou para a minha casa. Eu vou ver minha mulher, vou dar um abraço nela, vou perguntar como foi o dia para ela. Isso quando a gente não pega o telefone, várias vezes eu disse e falo, estou te ligando só para ouvir sua voz. É gostoso ouvir sua voz. Eu estou com saudade. Pode ser meloso? Com certeza. Mas é demonstração de carinho, de atenção, de respeito.
E Deus quer isso da gente nas nossas relações. Ele quer que o nosso lar tenha harmonia, que tenha equilíbrio. E que a gente esteja sempre muito bem, muito em paz. Ah, mas isso é utopia, tem hora que eu tenho dificuldade. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas. O que seria da nossa vida se a gente não tivesse problema? Mas se a gente agir com respeito, se a gente for honesto com a pessoa que está do nosso lado, nós vamos se dar bem, nós vamos conseguir passar por tudo isso. Esse problema vai ser pequeno. Se Deus colocou uma pessoa ao nosso lado, com certeza tem um sentido fundamental na nossa vida. Ela não está aí por acaso. Ela veio para nos ajudar a evoluir, como nós também temos que ajudá-la a evoluir. Uma das coisas que eu mais vejo de dificuldade em casal é quando o marido ou a mulher comete um erro e não consegue admitir para o outro lado que errou. Isso a gente chama de orgulho. E Deus não quer isso da gente. Eu sempre brinco com as pessoas, falo que eu tenho uma vida tão abençoada que eu amo até a minha sogra. E é verdade, eu amo a minha sogra. Eu falei outro dia numa palestra sobre isso, e ela estava lá, o pessoal começou a dar risada, e eu falei, vem cá, dona Lourdes. Não é? Por quê? Porque é tão gostoso viver uma vida de harmonia. A gente encontra por aí tantos casais que acabam seus relacionamentos por coisas tão bobas. Ou é ciúmes, inveja, orgulho. E é o que eu tenho percebido, que esses casais, eles estão vazios de Deus. Quando há a briga, a discórdia, pode ver, não tem amor. E se não tem amor, não tem Deus. A gente não quer uma vida tranquila, em paz. E quando a gente tem medo, tem insegurança, o que a gente tem que fazer? Colocar nossa vida na mão de Deus. E dizer, meu Deus, eu não sei o que fazer, me ajuda. Me orienta, me apoia. Então, quando a gente pensa que o homem não separe o que Deus uniu, é que um homem não separe a sua relação de amor. Ninguém está aqui pedindo para que as pessoas vivam um casamento de fantasias, de sofrimentos, porque chega um determinado momento que às vezes a relação pode não dar certo. Pode acontecer isso. Eu fiquei casado 19 anos, meu primeiro casamento. Chegou um dia que eu olhei para ela e falei, o que nós estamos fazendo junto? Nós não brigamos, nós não discutimos, nós nos separamos, porque a gente não tinha mais sintonia. A gente não estava mais ligado. Era um vazio. E aí eu me questionei durante muito tempo se eu tinha feito tudo o que estava ao meu alcance para que o casamento não chegasse ao fim. Até hoje eu não sei a resposta. Porque ainda tenho muito orgulho para admitir que muitos erros foram de minha responsabilidade. A nossa vida, ela é tão simples. E nós complicamos. É nossa responsabilidade a maioria dos nossos problemas. Nós criamos esses problemas. Se a gente fosse viver a lei do amor como Deus quer, e é o princípio maior da nossa doutrina, de todas as doutrinas, nós não teríamos essas dificuldades. A gente encontra na mídia, lendo livros, pessoas falando tantas coisas que geraram um fim de um relacionamento. Você olha assim para um casal, você fala assim, ele tinha tudo para viverem felizes o resto da vida. Eles tinham tudo, pareciam iguais, pensavam igual, e de repente, nós nos separamos. Certeza, falta Deus. Falta Deus nessa relação. Eu sempre falo, quando a gente tem medo, a gente entrega a nossa mão na mão de Deus. Quando a gente está preocupado, as nossas preocupações a gente entrega para Deus. E a nossa relação, nossa família, nosso casamento? A gente tem que colocar Deus no meio.
E aí eu reforço muito a necessidade de nós fazermos o Evangelho no lar. Porque o Evangelho no lar é um momento que todas as pessoas se unem em prol da proteção da sua casa, do equilíbrio de harmonia da sua família. E às vezes as pessoas não dão valor a isso, mas isso é tão importante para a nossa doutrina, tão importante para a nossa vida, que nós teremos que colocar isso como prioridade na nossa vida. Se vocês verem esses casos críticos de televisão, que pai matou filha, filho matou pai, vocês vão ver que não tem ninguém lá, em qualquer testemunho, que diz assim: nós fazíamos o Evangelho do lar. Eram pessoas vazias, eram pessoas sem Deus. Nós fomos criados para o amor, nós fomos criados para ser felizes. E por que a gente complica? Por que a gente, às vezes, não dá todo o amor que a gente deveria dar? Quantas vezes hoje alguém chegou para sua esposa e falou: bem, eu te amo. E o marido chegou para a mulher, ou a mulher chegou para o marido e falou: estou com saudade de você, eu amo você. É tão difícil fazer isso, mas é tão gostoso. Você chegar em casa, abraçar sua esposa ou seu marido e dizer: que bom que eu estou aqui. E isso fortalece a relação, porque nos coloca numa condição de iguais. E por incrível que pareça, o casamento tem que ter liberdade das duas pessoas. As pessoas não podem ficar com o outro só com medo de perder seu status financeiro, a segurança com os filhos. Recentemente eu tive um caso de uma amiga minha, ela é evangélica, e ela descobriu que o marido dela traiu ela. Traiu com uma amiga de escritório. Ela ficou muito chateada, ele pediu desculpa. Aí eu pensei: ela vai se separar dele, principalmente porque não era a primeira vez que isso tinha acontecido. Aí passaram uns dias, eu não toquei no assunto, ela veio conversar comigo, e eu falei: e aí, o que você vai fazer da sua vida? Nada, eu vou continuar casada, vou continuar como se nada tivesse acontecido. Aí eu pensei: pô, ela é uma pessoa extremamente generosa, né? Está dando uma oportunidade para o marido. Aí ela completou: eu estou fazendo isso porque a minha religião, e eu falei com o meu pastor, ele disse que eu não tenho que me separar, que mulher separada não presta. Aí eu fiquei olhando para ela, eu não comentei nada. Aí eu fiquei olhando para ela e falei assim: imagine o tormento dessa moça que queria se separar, e por causa da religião dela, ela se sentiria pior separada do que conviver com uma pessoa do qual ela não confia mais. Não é ruim isso? Que relação de amor é essa? Como é que as pessoas agem numa situação dessa? E isso é mais comum do que a gente imagina. Em locais mais simples, Nordeste, isso tem muito. Onde o marido acha que ele pode fazer qualquer coisa e que a mulher tem que aguentar. Mas isso não é relação de amor. Então eu penso assim: tem muitas pessoas que estão casadas, mas já separaram aquilo que Deus uniu, porque deixaram de viver o amor. E esse é um questionamento que tem que ser feito todos os dias por todos nós. Será que eu estou satisfeita com a minha vida, com a minha relação? O que eu posso fazer lá para melhorar? Porque nós temos responsabilidades, nós temos sim responsabilidade nisso. Será que eu falo para o meu marido tudo o que eu gostaria de dizer? Será que eu ajo como eu gostaria de ser? Ou eu sou uma pessoa diferente só porque eu estou casada com ele? Porque amor exige liberdade, não libertinagem. Exige liberdade. Então, muitas pessoas hoje, casadas, que aparentemente são exemplos, já não vivenciam a lei do amor. Aos olhos de Deus, elas estão separadas. Não só aquela que mora num lado, o outro mora do outro lado. Porque na realidade as pessoas já não estão juntas. Não existe amor entre elas. Elas não estão mais juntas. Será que Deus quer isso da gente? Com certeza não. Com certeza não. Então, hoje, me coube a tarefa de tentar alertar para todos nós, não só eu, né? Todos nós aqui, como anda a nossa relação.
A nossa relação é uma relação de amor. E se é boa, ela não pode ser melhor? Eu não posso dedicar um carinho maior para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos? Eu não posso ser mais honesto nessa relação? Ou eu tenho que me anular porque eu acho que o outro está errado, mas eu não vou falar para não criar um problema, mas eu guardo uma mágoa dentro de mim e aquilo vai me machucando, até que chega um dia a gente explode, e aí você fala, mas por que explodiu com uma coisa tão pequenininha? Mas não era uma somatória. Hoje eu deixo passar uma coisa, amanhã eu deixo passar uma outra, e assim vai. O que nós vamos fazendo? Nós vamos nos distanciando do outro. Estamos na mesma casa, deitados na mesma cama, mas estamos muito distantes. Isso é vivenciar uma relação de amor? No meio de duas pessoas existem mágoas, ressentimentos, orgulho, vaidade, inveja. Isso é vivenciar o amor? Não é. Então nós façamos hoje uma autoanálise. Como é que está a nossa relação? O que a gente pode melhorar? Se está ótima, vamos torná-la maravilhosa, fantástica. Se está ruim, onde que está errado? Vocês sabiam que existem muitas pessoas que se separam, gostando ainda da outra pessoa, amando, elas desistem de lutar. Elas jogam a toalha, como a gente costuma dizer, porque acham que não vale mais a pena. Mas quando a gente ama verdadeiramente, sempre vale a pena. Prova isso é Deus, né? Quantas bobagens a gente faz diariamente, quantos erros a gente comete diariamente, e quantas vezes Ele nos perdoa? Sempre. Sempre. Ele é nosso maior exemplo. Lógico que nós não somos deuses, né? Um dia, quem sabe, mas nós podemos estar tentando, podemos estar melhorando. Dedicação. Comprometimento com aquilo que a gente acredita que seja verdade. Então façamos nós uma autoanálise. Nosso casamento, ele está numa esfera de amor ou não? Eu moro junto e estou casado realmente ou não? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. E aqui ninguém está pedindo para desistir não, tá? Pelo amor de Deus. Porque vale a pena. Como eu disse para vocês, nós temos tudo para ser felizes. Ainda mais dentro da doutrina, na nossa doutrina, a gente sabe por que as coisas acontecem. As dificuldades que a gente passa, as provas que a gente passa. A gente sabe de todas as respostas. E uma das coisas que nós temos que aprender dentro da nossa doutrina é respeitar o estágio de cada um. Então, de repente, a minha esposa nunca vai ser aquilo que eu queria. Porque eu fantasiei uma coisa e que agora não corresponde. Vocês conhecem essa história? Muita gente casa, o marido, o namorado bebe muito, não é? Aí ele fala assim, depois que casar eu dou um jeito. Eu mudo a cabeça dele. Aí passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, ele continua bebendo. Aí um dia ela se irrita e fala assim, não aguento mais você. Você está bebendo, eu não quero mais ficar contigo. De quem que foi o problema? Do marido que continuou bebendo desde de solteiro? Ou ela que criou a expectativa que ele ia mudar? Dela que criou a expectativa que ele ia mudar. Ao contrário do que pode parecer, nós não mudamos ninguém, não. As pessoas têm que se convencer que é necessário elas mudarem. Nós podemos, através do nosso amor, mostrar para elas que a gente acha que ela está errado. Dá para entender esse lado? O outro é o outro, nós somos nós. No estágio que nós estamos, nós vamos ainda decepcionar muitas pessoas, como ainda vamos ser decepcionados por elas. Isso faz parte do nosso estágio. Ninguém aqui é santinho. Mas a gente pode ser honesto com as pessoas que a gente ama. Não só com as pessoas que a gente ama, né? Com todas as pessoas. Mas só depende da gente. Separar o que Deus uniu é deixar de amar.
É tão gostoso amar. Eu não estou falando do amor físico, estou falando do carinho, do abraço, do respeito. De estar ao lado daquela pessoa, né? Andar de mãos dadas, isso cai um pouquinho fora da moda, né? Mas é tão gostoso você passear com a sua esposa de mão dada com ela. Sabe? Como duas criancinhas, né? Brincando, né? É tão gostoso isso. É gostoso você observar o sorriso das pessoas que você gosta. Escutar as pessoas. Isso é tão fantástico. E está tudo na nossa mão. Tudo dentro das nossas possibilidades. Isso não tem nada a ver com o casamento ter 1 ano, ter 10, ter 30, 40 anos. Isso são atitudes, sentimentos que a gente tem que ter todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Senão, com certeza, nós estamos separando o que Deus uniu. Porque nossa atmosfera no casamento não vai ser uma atmosfera de amor. Compreendem isso? Viver é mais difícil, né? Compreender é mais fácil, viver é mais difícil. Mas nós podemos fazer isso. Está ao nosso alcance, pessoal. E a opção é nossa, de sermos felizes efetivamente nas nossas relações ou não. Depende muito das nossas atitudes. Eu espero que na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa luta, a gente possa levar isso à frente com determinação. Porque problemas todo mundo vai ter, dificuldades todo mundo vai ter, mas nós vamos vencer, nós conseguimos vencer, nós podemos vencer. Nós podemos manter a nossa vida de amor. Deus está sempre do nosso lado. Mas Ele quer que a gente abra a porta do nosso coração, porque Ele só entra se nós deixarmos. Então, colocar Deus na nossa vida, na nossa relação, na nossa família, é fundamental. Sem isso, a gente não consegue nada. Só para concluir, façamos então esse exercício, pedindo a Deus discernimento, colocando a nossa vida nas suas mãos, e dizendo: Senhor, se eu erro, me ajuda a consertar. Se eu peco, se eu cometo minhas falhas, me ilumina o meu caminho. Porque sem você nós não somos nada. Sem você a nossa vida é vazia. Não tem sentido. Que assim seja. Obrigado.